que é a versão Septuaginta, né? Primeira tradução e depois vem outras versões. Na nossa versão é dividido em 2 livros, porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com alguns fragmentos em aramaico. E quando eles foram fazer a tradução para o grego, que era a língua dominante no período interbíblico, no período onde o Império Grego estava em ascensão, estava ainda no domínio, no período da dinastia dos Ptolomeus, que era uma dinastia grega, diz alguns historiadores que o Ptolomeu Filadélfio, que era líder da dinastia grega, cuja capital ficava em Alexandria, cidade do Egito, ele teria sentido desejo de traduzir as literaturas dos povos conquistados para colocá-los na famosa Biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. E dentre os livros que foram traduzidos, o Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, a conhecida Tanakh, que é o nome da Bíblia judaica, ela foi traduzida a pedido do próprio imperador, onde ele pediu para que trouxessem para ele 70 escribas judeus que fossem muito bons em escrever, em traduzir, e colocar aqueles escribas em lugares separados, em salas separadas, em quartos separados, para que eles fizessem a tradução dos textos. E como o livro do Antigo Testamento, que é uma coletânea de 39 livros, seria muito extenso, quando chegou na parte dos reis, na parte dos crônicas, na parte do Samuel, que é o nosso objeto de estudo dessa noite, eles decidiram dividir em 2 partes. Primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Primeiro Samuel, segundo Samuel. Por isso nós temos 2 livros, um primeiro Samuel e um segundo Samuel. E por que eles fizeram essa divisão? Porque era muito extenso na hora de traduzir, era muita letra, muita coisa para copiar, e ao mesmo tempo era para tornar a leitura fluida. Então o livro carrega o nome de Samuel porque começa contando a história de Samuel. Só que no segundo Samuel, no segundo livro do profeta Samuel, o profeta já não está mais vivo. Ali fala de Davi, quando ele já assume o reinado. A gente vê a vida do profeta Samuel no primeiro livro. Aí depois vem Saul, depois vem Davi. No segundo livro o profeta não existe mais. Então, se você ler segundo Samuel e perceber que não está falando de Samuel, é porque originalmente era um livro só. Amém? Mas a mensagem é a mesma. A única diferença é que foi dividido em 2 partes. É como se eu pegasse uma história e dividisse em 2 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, unidade 1, unidade 2. 2 partes. Mas é a mesma história. E agora nós chegamos na parte onde Davi decide trazer a arca para Jerusalém. E começa assim a leitura. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Glória a Deus. Capítulo 6, segundo Samuel, capítulo 6. E nós estamos no versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca,
E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a Obed-edom, a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida. Agora nós pedimos que o Senhor venha abrir as cortinas da revelação, que o Senhor venha ministrar a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: cuidado, cuidado com a mão de Uzá. Você vai entender, essa é a mensagem: cuidado com a mão de Uzá. Amados irmãos, esse contexto vai tratar do retorno da arca para Jerusalém, a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo Israel, a mesma arca que foi ordenada por Deus para a sua fabricação no tempo de Moisés. Acontece que essa arca já não estava mais no meio do povo de Israel. Aqui no capítulo 6, a arca havia sido tomada assim que os soldados israelitas foram para a batalha no tempo em que Eli era o sacerdote de Jerusalém, ali de Israel, no tempo que Samuel ainda era uma criança. E desde aquele tempo em que a arca foi tomada, ninguém se preocupou em trazê-la de volta. Nem Saul teve esse cuidado, mas Davi sentiu a necessidade de trazer a presença de volta para Israel. E daí nós podemos tirar a primeira aplicação: a presença de Deus faz falta. Fez falta para Davi, e ele buscou trazer a presença de volta para o meio do seu povo. Nós também devemos todos os dias buscar a presença de Deus para as nossas vidas, porque assim como a presença de Deus fez falta para Israel, ela também faz falta para nós. Sem a presença de Deus, a nossa vida não tem razão, não tem sentido, não tem propósito.
Então veja, foram muitos anos que a presença de Deus não estava mais em Israel. Mas Davi, ele teve esse desejo de recuperar a presença de Deus, de restabelecer a comunhão com Deus, a comunhão entre Deus e o seu povo, externalizado e simbolizado pela Arca da Aliança. Porém, Davi, ele foi buscar a presença de Deus de um modo errado. Ele foi buscar a presença de Deus com carros, sendo que a lei dizia que somente os levitas é que poderiam carregar a Arca da Aliança. Os sacerdotes preparavam os objetos sagrados, preparavam o culto, os levitas ajudavam na organização e eram eles que deviam carregar a arca. Com certeza Davi, ele sabia disso, porque todo judeu conhece a Torá. Todo judeu é ensinado desde a sua meninice a aprender as sagradas letras. O Pentateuco, por exemplo, que são os 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, onde estão ali não só a narrativa da criação do mundo, mas o primeiro pacto que Deus fez com os patriarcas e consequentemente com a nação de Israel, as primeiras leis também. E ali nas leis diziam que a Arca da Aliança deveria ser carregada pelos levitas. Porém, Davi fez o contrário. Ele colocou em carros de boi. E aí nós tiramos uma lição importante também. Não basta só desejar buscar a presença, tem que buscar com reverência, tem que buscar do jeito certo, tem que buscar da forma certa. Qual é a forma certa de buscar a Deus? A forma como Ele estabeleceu em Sua palavra. E o que Deus estabeleceu em Sua palavra? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, que já é algo na nova aliança na qual nós nos encontramos, significa dizer que nós temos que buscar a Deus de corpo, alma e espírito. Nossa entrega tem que ser total, nossa entrega tem que ser verdadeira. Nós temos que buscar a Deus com sinceridade de coração, com sinceridade de intenções. Não é buscar a Deus para receber um favor da parte dele, embora isso não seja errado, mas é buscar a Deus para receber mais dele. Buscar a Deus para receber um favor é quando eu estou em um propósito, uma campanha, mas a minha vida tem que ser uma vida de adoração. Independentemente do momento que eu estou vivendo, independentemente do que eu estou passando, a minha vida tem que ser uma vida de adoração. Eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a lição dos carros nos ensina que eu não devo tentar buscar trazer a presença de qualquer maneira. Tem que ser do jeito como Deus estabeleceu na Sua palavra. Não é só no Novo Testamento que fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso também está implícito no Antigo Testamento. Especificamente nos Salmos, quando vai dizer assim, que sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, é um coração contrito. O jejum verdadeiro para Deus é a prática da justiça, é a santificação. Está lá no livro do profeta Isaías. Então veja que nos Salmos a adoração para Deus é em espírito e em verdade. Como? Através de um coração quebrantado. No livro do profeta Isaías, a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Como? Praticando a justiça, praticando a santidade. Veja, enquanto nos Salmos fala de coração quebrantado, em Isaías fala de justiça, fala de fazer o bem, fala de socorrer o necessitado, fala de obedecer a palavra de Deus. Então, coração quebrantado fala de adorar a Deus em espírito, E praticar a justiça, praticar a santidade
é adorar a Deus em verdade. Você vê uma diferença, mas é uma diferença que é complementar. Quando meu coração está quebrantado, eu adoro a Deus em espírito, porque a adoração vem de dentro. Ela é sincera, ela vem do meu espírito para o Espírito de Deus. E quando eu pratico a vontade de Deus, eu estou adorando a Deus em verdade. Isso significa dizer que eu não estou sendo hipócrita, eu não estou adorando a Deus por fingimento, eu estou adorando a Deus com sinceridade, não apenas em louvores que saem dos meus lábios, mas também nas minhas ações. Quando Deus diz no livro do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, Deus está dizendo: esse povo não está me adorando em espírito e em verdade. Não é em espírito, porque a motivação deles não é me glorificar. Não é em verdade, porque a vida deles não glorifica o meu nome. Então veja como a adoração ela é profunda. E é isso que nós aprendemos. A lição dos carros: a arca não poderia ser carregada nos carros de boi, tinha que ser carregado pelos levitas. Traduzido, tem que ser de acordo com o Deus estabeleceu em sua palavra. E aí a Bíblia diz, o texto diz que de repente a arca escorrega e Uzá tenta tocar na arca, e quando ele toca na arca, ele é ferido por Deus e morto. Mas é interessante também dizer que Uzá foi morto, mas depois desse acontecimento, a arca ela foi deixada na casa de Obed-Edom. Mas por que Obed-Edom não morreu e Uzá morreu? O segredo está na reverência. O segredo está na motivação do coração. Só Deus sabe como estava o coração de Uzá para Deus tê-lo fulminado naquele momento. Primeiro, porque ele fez algo que não poderia tocar na arca. Mas eu não conheço nenhuma outra motivação além desta para Deus ter fulminado Uzá. Só Deus sabe como estava a condição do coração dele para Deus ter visto a ação dele como um desrespeito à sua santidade. Porém, Deus não fulminou Obed-Edom. Deus abençoou Obed-Edom por todo o tempo que a arca esteve ali. Porque Obed-Edom, quando recebeu a arca, colocou no melhor lugar da sua casa. Ele tratou a presença de Deus com maior respeito, com maior reverência. E nós podemos tirar uma outra aplicação disso. É que para se adorar a Deus tem que ser com reverência. Para se chamar a presença de Deus tem que ser com reverência. Tem que ser com temor e tremor. Nós temos que reconhecer que Deus ele é santo. Ele ama a gente, ama. Mas nós também temos que entender que o amor de Deus não anula a sua santidade e nem a sua santidade anula o seu amor. Ele é igualmente santo e igualmente amoroso. Não é porque Deus é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, que nós devemos nos comportar de qualquer maneira na presença dele. Uzá se comportou de qualquer maneira na presença de Deus e por isso Deus o matou. Mas Obed-Edom não. Obed-Edom tratou a Deus com o maior respeito que ele poderia dar. E não somente com respeito, ele fez questão de colocar a arca da aliança no melhor lugar de sua casa. Eu acredito que Obed-Edom recebeu aquela arca com muita alegria no coração. E quando ele foi procurar o melhor lugar de sua casa, ele fez com o coração honrado. Meu Deus, eu estou recebendo a presença do Deus de Israel na minha casa. Eu não posso botar essa presença em qualquer lugar. Eu preciso botar no melhor lugar. Por isso que Deus prosperou a vida de Obed-Edom. Quando nós valorizamos a presença de Deus, Deus nos abençoa. Glória a Deus. Deus nos prospera. Glória a Deus. Eu havia dito a respeito de cuidado com a mão de Uzá, porque a mão de Uzá ela ainda está tocando em arcas. A
A mão de Uzá, ela ainda está tocando. Pastor, que mão é essa? É uma expressão metafórica para se referir ao comportamento semelhante a Uzá. A mão de Uzá é uma expressão, uma forma de dizer que há muitas pessoas que estão com comportamento semelhante ao de Uzá. A história mostra que tentativas de fazer o certo pelo jeito errado em nome do divino nunca deram certo e sempre trouxeram sérias consequências para a fé cristã no mundo secular. Eita, pastor, que linguagem é essa? Você vai entender. A mão de Uzá se refere às diferentes formas de se cultuar a Deus de modo errado, de servir a Deus de modo errado, de estar na presença de Deus de modo errado. Deus valoriza tanto a reverência que quando Moisés se encontrou com Jeová lá no Monte Sinai, o Senhor disse para ele: tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar que tu pisa é terra santa. Glória a Deus. Deus valorizando a reverência. Lá no livro, num dos livros escritos por Salomão, tem um versículo que diz assim, né? Tenha cuidado quando colocar os teus pés na casa do Senhor. Reverência. Irmãos, falar da mão de Uzá é falar de reverência. É um alerta. Não posso me aproximar de Deus de forma irreverente. Isso também é ensinado por Jesus. Quando ele faz a oração do Pai Nosso, como ele começa? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração começa glorificando a Deus. A oração começa expressando a intimidade com Deus. Pai, intimidade. Santificado seja o teu nome. Reverência. Venha a nós o teu reino, tua vontade vem primeiro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois ele vai ensinar: perdoa as nossas ofensas. Veja que a oração do Pai Nosso, ela vai nos ensinar que devemos nos aproximar de Deus com reverência. Primeiro, chamá-lo de Pai, intimidade. Por quê? Porque apesar de Deus ser santo, Deus não é distante. Eu vou repetir. Apesar de Deus ser santo, Deus não é distante. Deus não é inalcançável. Deus, ele é supremo? Sim. É ilimitado? Sim. É eterno? Sim. Nós, por conta própria, poderíamos alcançar a Deus? Não. Então por que você diz que Deus não é um Deus distante? É porque Deus decidiu ficar perto de nós. É porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. É porque Deus, no começo da criação do mundo, Ele visitou o homem, Ele conversou com o homem, Ele se apresentou ao homem, e depois que o homem pecou, Ele ainda chamou o homem pelo nome, Ele ainda deu veste para o homem, Ele ainda fez aliança com outros homens, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão. Ele ainda fez aliança com o povo Israel. Antes do pecado, Deus se aproximou do homem, e depois do pecado, Deus continuou a se aproximar do homem, porque Deus, apesar de ser santo, apesar de ser justo, mas Ele é um Deus que ama a humanidade, é um Deus que ama a criação. Apesar dos defeitos dos homens, apesar das falhas dos homens, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Deus nos amou, e nós o amamos porque Deus nos amou primeiro, porque o Filho do homem não veio julgar o mundo, mas salvá-lo. Deus não é um Deus distante.
apesar de ser grande, apesar de ser eterno, apesar de ser poderoso, Ele se faz presente entre os homens. Para Moisés, Ele se apresentou como eu sou o que sou. Para Israel, Ele se apresentou em forma de relâmpagos, de trovões, em forma de uma nuvem que descia e cobria a tenda. E para nós, através de seu Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus não se fez distante. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona conosco. Mas apesar de ser um Deus que se relaciona conosco, Ele é um Deus que deseja ser respeitado como Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, Deus valoriza a reverência. Uzá não teve reverência com Deus. Davi não teve reverência com Deus. Mas Obed-edom teve reverência com Deus e por isso Deus prosperou a vida de Obed-edom. Porém, Davi aprendeu a lição. Ele ficou triste com a morte de Uzá, mas depois ele reconheceu os seus erros, fez do jeito certo. O que Davi fez? E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Olha o modo de reverência que Davi começou a tratar Jeová. Quando Davi viu aquela cena da morte de Uzá, Davi ficou triste, deixou a arca na casa de Obed-edom, que ficou ali por 3 meses. Após os 3 meses, ele ficou sabendo que Deus prosperou Obed-edom e sua família. Aí ele manda buscar a arca. Agora, dessa vez, Davi, ele vai trazer a presença de Deus no modo certo. E isso, irmão, é importante dizer, porque olha a profundidade da reverência com que Davi vai tratar a arca. A cada 6 passos dados pelos levitas, eles paravam, sacrificavam bois e carneiros. Depois continuavam a andar. A cada 6 passos, imagine que eu estou carregando uma arca. Essa aqui é pequenininha, né? O celular. Mas imagine que isso aqui é uma arca. Eu sou um levita. Eu estou andando, levando a arca para Jerusalém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu paro. E aí, sacrifícios. Continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu paro. Sacrifícios. A cada 6 passos dados pelos levitas, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Começaram a tratar a Deus de modo reverente e santo. Aí Davi entra em Jerusalém com a arca da aliança e entra dançando. Só que Mical não entendeu a alegria de Davi e criticou Davi. Aí Deus tornou Mical estéril. Por que Davi entrou alegre em Jerusalém? Olha, irmãos, primeiro porque a arca estava fora por muito tempo e agora voltou para casa da onde não deveria ter saído. Segundo, irmão, como não se alegrar depois de toda uma situação que aconteceu, de imprevistos, onde a arca da aliança parou no meio do caminho, aí morre um soldado, depois toda aquela circunstância, quando a arca chega em Jerusalém, como não se alegrar? E Davi se alegra. E meus amados irmãos, a respeito de Uzá, nós temos algumas lições que podemos tirar. Ao longo da história, pessoas imitaram o exemplo dele. Não foi só Uzá que foi irreverente com Deus. Saul foi irreverente com Deus. Deus mandou Saul matar todos os amalequitas, os animais também. Mas Saul fez o contrário. Ele come os animais e poupa o rei. Ele agiu como Uzá. Ele cultuou a Deus em pecado, e por isso Deus não recebeu a adoração dele. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, e a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, aquele fogo não poderia se apagar, deveria ser utilizado uma lenha específica para aquele mesmo fogo. Não poderia ser um fogo de fora, não poderia ser um fogo estranho. Aquele fogo que estava aceso era aquele fogo que deveria ser utilizado. Mas Nadab e Abiú tentaram oferecer a Deus um outro tipo de adoração que Deus reconheceu como estranho. Aí Deus fulminou aqueles sacerdotes. E ao longo da história, irmãos, surgiram muitos homens
com ideias totalmente erradas, né, a respeito do Evangelho. Por exemplo, houve um homem na história que disse que Jesus, ele é o Cristo, mas ele não poderia ser igual ao Pai, porque aí nós teríamos dois deuses. Ele fez um malabarismo teológico, ele trouxe uma ideia totalmente estranha, que foi combatido pelos professores da Bíblia naquele tempo. A intenção daquele homem era proteger a fé em um só Deus, porém ele atacou a mensagem do Evangelho. Tem muita gente que, para sustentar uma ideia, uma opinião, distorce a palavra de Deus. Isso é uma outra forma de agir como tentar usar a palavra de Deus para alimentar opiniões pessoais. Então, irmãos, a história está cheia de exemplos de homens e mulheres que tentaram fazer o certo do jeito errado. Então, a lição da mão de usar é o seguinte: que nós temos que servir a Deus com zelo, com reverência e com a obediência e o conhecimento que Ele revela. Não podemos manter o zelo de Deus sem a reverência que o Senhor merece, sem a obediência que é digna a Ele e sem o conhecimento que Ele revela. Para eu me tornar um cristão reverente, para eu me tornar um cristão zeloso, primeiro, eu tenho que reconhecer que Deus é santo. Segundo, eu tenho que obedecer a Deus porque Ele é santo. Terceiro, eu tenho que obedecer a Deus com base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade que Ele revelou para que eu pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Que essa palavra fique cravada nas tábuas dos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e eu quero passar